Tiago, pois não. Deixa eu passar a palavra para Renata. E é importante falar que não pode ter interrupção nos argumentos iniciais e nos argumentos finais. Mas essa conversa entre os debatedores, ela faz parte do debate, faz parte das regras do debate. A CNN, que é o canal do debate, traz esse modelo direto da nossa CNN americana. Então, Renata, gostaria que você pegasse a palavra agora a partir desse tema. Não, e debate é debate, tá tudo em casa aqui, a gente não tem esse problema não. Renata, me permite só uma brincadeira? Claro. Super simples. Ontem eu aparteei muito a Renata, hoje a Renata está me aparteando. É isso aí. Mas então, o que eu ia dizer, Tiago e Gotino, é que o discurso do presidente, ele não fala de maneira clara de que as pessoas precisam voltar ao trabalho amanhã. Ele só fala da questão de que é complicado e é complexo fazer essa conta. Mas ele falou, Renata. Não, mas ele falou, até anteontem ele falava exatamente isso. Não, mas eu tô falando Aí houve a mudança ontem. A gente está falando de discurso, a gente está falando justamente disso. Ele estava falando de uma maneira, mas ele não utilizou o discurso do diretor-geral da OMS para justificar o término do isolamento social. É bem importante pontuar isso. Não, de fato Agora, não. uma coisa importante de dizer é o seguinte, ele termina boa parte do discurso dele, que foi editado por uma parte dos apoiadores do Bolsonaro, que não fala sobre o apoio do governo, isso é verdade. Mas o apoio do governo está sendo dado com, inclusive, o Corona Voucher, que a gente estava discutindo mais cedo, e falou outras vezes, e é bastante importante de que isso não invalida a discussão e o fato de ser complexo, de que o governo não tem recurso limitado. Aliás, a gente já está numa situação super difícil. Então, seja por 2 meses ou por 3 meses, boa parte dessas pessoas talvez não tenha tudo que precisa vindo do Estado com esses R$600 ou 1.200 se forem 2 pessoas, enfim. Não vão ter tudo que tem necessidade durante 2 ou 3 meses. Então, talvez elas tenham que complementar a sua renda. Então, essa é uma preocupação legítima, uma preocupação do Ministério da Economia, do próprio presidente da República. Concordo então, a gente tem que colocar isso de uma maneira em que a gente analise o todo. E faz muito sentido a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente está numa situação fiscal já muito complicada, a gente tem a gente não se preparou para a crise, eu falei justamente isso ontem, e a preocupação do presidente, Renata, a preocupação das pessoas, só para terminar, a preocupação das pessoas em relação a como é que elas vão conseguir trazer o pão de cada dia, talvez R$600 seja pouco, não seja o necessário. Ela tem 2 filhos, ela tem que pagar a escola, não é todo lugar que vai conseguir fazer com que aquela despesa seja postergada. Então, essa é uma preocupação legítima. E, na minha opinião, o discurso de ontem ele não invalidou esse posicionamento. Ele apenas colocou que, sim, essa preocupação é de todos e que todos devem enxergar ou procurar soluções que não são fáceis, que isso fique muito claro. Não existe solução fácil para um problema complexo. Concordo, Renata, contigo. Só me deixe te lembrar uma coisa. Quando o presidente Jair Bolsonaro, antes de ontem, afirmava de forma veemente em ataque aos governadores para quem ele cedeu, ele afirmava que as pessoas precisavam trabalhar, o silêncio de ontem é muito mais eloquente. Por quê? Porque ele deveria ter negado, deveria ter afirmado sua possível nova posição. O silêncio dele é mais grave, até por causa disso. A posição dele anterior é silenciada. Não, nada a ver, irmão. Nesse discurso, e não toma-se uma outra posição. Ecoa, então, o passado. É o passado das suas posições do presidente, não a sua, Renata, que ecoaram agora. Então, qual é a posição do presidente da República? Ele precisa dizer qual é. Então, deixa eu colocar nessa conversa agora o tweet do presidente hoje. O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem há 1 hora. Então, por volta de 8h30 da manhã, 8h40 da manhã. Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados. E ele coloca uma pessoa que trabalha numa área de venda de como se fosse uma feira, um CEAGESP, e ele fala de desabastecimento nesse local. O presidente, ontem no discurso, ele tem uma mudança de 180 graus, mas com esse tweet ele volta uns 90, ele não chega a essa mudança total? O que você acha disso, Tiago? Então, esse é o problema, é a instabilidade emocional e intelectual do presidente da República. Eu não acredito, eu não tinha visto esse tweet, eu não acredito que ele fez isso agora.
Eu não acho que existe uma dissociação, né? Eu acho que ele está respondendo a muitos dos questionamentos da mídia em relação a esse recuo que ele fez com o pronunciamento de ontem e essa questão com os governadores, né? Então, se os governadores estão o pressionando, mas os governadores também precisam da ajuda federal. Então, de novo, é um problema complexo que não tem uma solução simples. O fato de ele mostrar hoje no tweet, de novo, é minha opinião, eu não enxergo isso como algo que seja dissociado do pronunciamento de ontem, mas como complementar. O que significa isso? Significa que o governo está fazendo as medidas que têm que ser feitas para os vulneráveis. O Corona Voucher, que a gente já falou, e outras várias medidas. Agora, o isolamento, o confinamento de longo prazo, é óbvio que não vai funcionar. Então, ele tá colocando o seguinte, e talvez ele tenha uma limitação para comunicação, aí tudo bem, mas ele está dizendo o seguinte, na minha opinião, a gente vai fazer o que tem que ser feito, os ministérios estão fazendo o trabalho como tem que fazer, porém, as pessoas já estão sentindo na linha de frente um problema. Já tem pessoas com falta de remédio, com falta de comida, e isso é muito grave. Renata, eu tenho mais um subtema aqui, mais um tópico para abordar para vocês, antes da gente ir para a parte final, que eu acho relevante. Durante o pronunciamento ontem, teve mais panelaço. Qual leitura vocês fazem dos panelaços? Agora eu começo com a Renata, porque, pela regra, quem começa o debate sempre termina. Hoje, no caso, é o Thiago. Aí as imagens dos panelaços. Renata, qual é a sua visão? No horário onde eles organizam o tal panelaço contra o Bolsonaro, eles espalham pelas cidades do Brasil caixas de som de alta potência, emitindo o som de panelas batendo, para dar a impressão de que muitas pessoas estão indignadas ou agora estão contra o Bolsonaro. Tá duvidando? Então assista esse vídeo agora. Bom, panelaço, como qualquer outra demonstração, é algo absolutamente democrático e que faz parte do jogo. E teve panelaço a favor, teve panelaço contra, então eu não tenho nenhuma posição a respeito. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar da maneira que elas quiserem e é até positivo que as pessoas se manifestem contra ou a favor, porque dá um norte para o governo. Então eu sou absolutamente a favor de qualquer demonstração pacífica e democrática. Mas nesse momento você acha que é válido esse tipo de manifestação? Sempre é válido. Qualquer manifestação, desde que seja pacífica, ela é democrática. Então ela sempre é válida. Tiago, a sua leitura? Minha leitura é exatamente igual à da Renata, sobre os fatos. A minha opinião, e aí nós temos... É nisso que eu e Renata vamos divergir, e isso é absolutamente saudável, isso é muito bom. Eu estou muito feliz de estar debatendo com a Renata, exatamente como eu estava com a Gisele, acho que isso é muito legal. O que eu vejo? Quando os panelaços ocorriam, dizia-se, a presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, deve cair. Agora nós temos uma leitura apenas do ato democrático. Eu entendo, o fato é esse, concordo com a Renata, mas me parece que começa nesse momento... Mas tem a favor e contra, desculpa te interromper, mas tem a favor e tem contra. Ontem tinha gente a favor também. Então, imagina se isso fosse dito na época da presidente Dilma. Algo que nunca foi dito. Mas na época da presidente Dilma falavam que eram pessoas ricas que estavam fazendo panelaços das varandas gourmet. E agora, de repente, todo mundo ficou... todo mundo é pobre e não é da elite. Então, eu acho que essas leituras erradas, elas sempre acontecem. Renata, deixa-me te falar uma coisa. Você me aparteou, obrigado pela parte. A questão é muito simples. O mundo não é dividido entre ricos e pobres, como, de fato, alguns partidos tentaram fazer nas últimas décadas. Vamos lembrar aquela famosa frase do nosso maior dramaturgo, Nelson Rodrigues: subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. As mazelas brasileiras não são só culpa do Partido dos Trabalhadores, do PSDB, nós temos hoje um presidente inclusive sem partido, a culpa do Brasil também não é só da ditadura militar de 64, nem de Juscelino e nem de Getúlio Vargas. Nós temos um problema secular. Nós não estamos preparados para nada no país. O que eu acho interessante é que agora a gente consegue dividir inclusive o som das panelas. Ah, mas tem muito a favor. Gente, é a mesma coisa quando começou a Operação Lava Jato. Um dia me perguntam, Tiago, nunca se roubou tanto nesse país. Eu olhei e falei, gente, e por acaso a gente sabe o quanto roubaram antes?
para poder fazer uma comparação? Só para equilibrar o tempo aqui, por favor, Renata. Não, eu acho que assim, eu acho que a gente saiu um pouco do tema. Eu acho que o mais importante de falar agora é que sempre foram manifestações democráticas e essas leituras em relação a de que se é a favor ou é contra, ou se a presidente deve cair ou não, são coisas muito separadas. Até porque naquela época a presidente já havia cometido sérios problemas, a gente estava na maior crise desde os anos 30, 2 PIBs consecutivos negativos. Então, obviamente que o clamor das ruas, que não só os panelaços, mas as manifestações que foram as maiores manifestações da história do Brasil na época em que se pediu o impeachment. Tudo isso faz parte do jogo democrático, inclusive você demonstrar o seu descontentamento. E assim, o que acontece hoje, até um erro de leitura das pessoas daquela época, era que os panelaços eram feitos somente por pessoas em varandas gourmet, sendo que muitas outras pessoas também estavam descontentes. Então eu acho que as manifestações são sempre válidas, desde que de maneira pacífica, e isso não muda porque é um presidente X ou Y. Ok, a gente vai agora, já que equilibramos o tempo aqui, a gente vai para as considerações finais, o momento final do grande debate de hoje. Começo com a Renata Barreto, economista, convidada aqui para participar do grande debate hoje. Renata, as suas considerações finais, por favor. Vou agradecer de novo pelo convite de estar aqui de novo, de debater com o Thiago, que é sempre muito gentil e respeitoso comigo, a você também, Gotino. E as minhas considerações finais são simples. A gente teve um pronunciamento que finalmente fez jus à posição do governo e fez jus à posição do Bolsonaro. Isso foi muito positivo. Eu acho que o mais importante de tudo é olhar as ações que estão sendo feitas. Então, a gente não tem como dissociar a imagem do presidente também das ações que estão sendo feitas, principalmente agora que ele está fazendo um discurso mais coeso, mais firme e consistente. Então, as posições são muito boas, os ministros estão agindo conjuntamente. E isso é bastante positivo. Isso não significa que a gente deve esmorecer ou deixar de demonstrar o nosso descontentamento, até porque esse é o grande diferencial desse momento. A gente não tem que deixar de fazer críticas quando a gente apoia. Pelo contrário, quando a gente apoia, a gente deve criticar para que o governo tome um norte mais coerente. Então, eu estou bastante feliz de ver que ele mudou de posição. Talvez ele tenha escutado nossas críticas, inclusive as que nós fizemos ontem, e que a gente possa seguir nesse caminho e passar por essa pandemia com o menor número de pessoas atingida possível. Muito bem, obrigado, Renata, pelas considerações finais. Agora, Thiago Anastácio, por favor. Obrigado, Gotino. Renata, muito bom, muito legal debater com você. É aquilo que eu falei ontem, creio, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Como muitas pessoas querem imprimir ao Brasil esse estilo de realidade civil, de realidade social, de uma inimizade por qualquer motivo. Nós pensamos diferente em alguns aspectos, em outros nós concordamos, analisamos fatos, vemos fatos de forma parecida, nossas conclusões talvez sejam diferentes. Você é uma pessoa que vem da economia, o seu conhecimento econômico é soberbo. Eu sou uma pessoa que vem do direito, analiso muito a questão institucional, muito a questão dos direitos e garantias individuais. Então o debate é muito, quando é plural, quando ele é respeitoso e é baseado em fatos, em análises, em inteligência das nossas áreas, isso é muito legal. Então agradeço você, Renata, e as minhas considerações finais são simples. Fato, ontem foi bom que o presidente da República fez um meia-culpa silencioso, digamos assim. Ruim, os motivos que o levaram, o que determina o porquê, o que determina a qualidade de uma conduta é o motivo pelo qual ela é tomada. Não é a consciência do presidente da República. Foi o trabalho das instituições brasileiras, do Poder Judiciário, do Legislativo, da imprensa. Quando falo imprensa, ouvi muitos ruídos ontem depois do que falei. Não é só a grande imprensa, é o jornalista. Nós podemos mostrar para alguém que economicamente pode se pensar como você, na linha do direito que pode se pensar como eu penso, ou também de formas distintas. Isso é que é muito legal no debate. Olha, a produção fez a conta aqui, o Igor me informa que eu vou ter que dar mais 1 minuto para a Renata para equilibrar o tempo aqui, para a gente fazer justiça, porque tem gente em casa que anota o tempo e fala, olha, deu mais palavra para um, menos para outro, vamos ser justos. Tem gente cronometrando? É, ué.
Por favor, temos 1 minuto para a Renata. Vamos lá. Bom, então eu só vou responder basicamente o que o Thiago falou a respeito do jornalismo, que eu acho que o jornalismo e a imprensa independente é bastante importante, mas ela não necessariamente vem a informação correta sempre do jornalista. Isso é bastante importante e eu já tenho muitos casos, inclusive na época do presidente Temer, onde alguns dos canais de mídia noticiaram que pedaladas fiscais eram legais, e isso veio de jornalistas que não conferiram a matéria correta, que falava de crédito suplementar e não de empréstimo aos bancos públicos. Mas acho que o jornalismo bom pode vir de qualquer lugar. Ok, equilibramos o tempo aqui. Obrigado, Renata Barreto, mais uma vez. Tiago Anastácio, os nossos convidados para o grande debate de hoje. Amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário debatendo.